Boa noite, mais uma live do Meditando com o Elô e hoje vamos falar sobre o que podemos fazer para eliminar nossas inadequações. Assunto às vezes complexo, mais fácil para uns, mais difícil para outros, mas possível para todas nós, todos nós. Vamos ver os 5 minutinhos de praxe. Olá, queridas, chegando. Já o Felipe, que não é Felipe, é uma das minhas alunas mais queridas, mais bem-vindos os meditadores e as meditadoras todas. Aí, vamos ver, pinguinho mais. Vamos ver quem está chegando. Escuta bem, tá tudo bem? A transmissão tá boa? Aqui, pedindo, vamos ver. Pedindo para participar da live, é isso mesmo? Ou apertou um botãozinho sem querer? Olá, Maria Antônia, outra meditadora. Pessoal entrando. Boa noite, tudo perfeito, é isso aí. Já nos encontramos hoje à tarde numa conferência a respeito de saúde e exercício físico, né? Pois muito importante. Muito obrigada, Maria Antônia. Sucesso na live. Meu sucesso é quando vocês realmente aproveitam algo do que eu falo. Isso é o meu sucesso. Que faça um benefício para vocês. Ai, esqueci de pegar meu copo d'água, me dão um segundinho. Enquanto isso, vão entrando. Uau! Pronto, já regressei, 1000 perdões. Vamos ver. Maria Lucélia e Maria Antônia, já prontíssimas aqui. Vamos ver quem mais está entrando hoje, que vamos conversar sobre como ou o que podemos fazer para eliminar nossas inadequações. Como eu estava dizendo, logo no começo, um pinguinho antes de vocês estarem entrando, é um assunto que é mais fácil para algumas pessoas, mais difíceis para outras, mais fácil com alguns aspectos, mais complexo com outros, mas sempre possível. Porque quando nos determinamos, logramos, conseguimos aquilo que queremos.
Eu sempre digo que quando eu realmente quero, com letra maiúscula e entre aspas, eu consigo. E vale relembrar o exercício em frente ao espelho, tapando o olho direito com a mão direita, olhando dentro do olho esquerdo no espelho. Eu me amo, eu me basto, eu posso, eu quero, eu consigo. Repete umas 7 vezes antes de dormir, respira isso e repete no ar, eu me amo, eu não, com determinação. Eu me amo, eu me basto, eu posso, eu quero, eu consigo. E eu até sugiro que quando pensamos em nos trabalhar para superar nossas inadequações, fazer umas 10 vezes esse exercício em frente ao espelho antes de cada um dos exercícios que eu vou sugerir hoje aqui nessa live. Então, vamos ver quem mais. Onde está nossa colega Marilene Grana, que é sempre das primeiras também. E às vezes o pessoal atrasa uns 10, 15 minutinhos, mas sempre pode assistir gravado e pode tirar dúvidas diretamente comigo pelo Instagram. Me pode mandar uma mensagem perguntando ou colocando algo se não entendeu ou não pôde participar, né, de alguma coisa, se não entendeu ou tem alguma dúvida, e pergunta depois de ter visto a live gravada. Elô, sempre somos beneficiadas, pode ter certeza disso. Obrigada, Maria Lucélia. É isso aí, que bom. Esse é meu êxito, meu sucesso. Que vocês aproveitem algo para transformar a vida de vocês para melhor. Algo daquilo que aprendi, que eu passo para vocês, aprendi com meus mestres queridíssimos e que passo para vocês. É isso aí. E que aprendi também com minha experiência, né? Bem-vinda, Giovanni, como se pronuncia? Giovanni Berry, 9.900. Bem-vinda, Regina Mastini, bem-vindas. Aí, acionando, outro dia estava falando com uma amiga de São Carlos e ela disse, Elô, vira e mexe, eu entro lá na sua live. E você tá sempre, põe e tira o óculos, aí a gente não enxerga de perto. E essa letrica mínima, quando vocês escrevem, eu quero sempre saber o que está acontecendo. É ótimo a gente conversar e ficar mais próximo. Bom, em nome de todas as que estão aqui na hora, just in time, na live, no horário correto, porque vão entrando rapidinho. Então, vamos começar essa nossa live nova. É nova também. Nossa live sobre o assunto do que podemos fazer para transformar e eliminar mais que nada nossas inadequações. Então, essa semana eu soltei alguns stories e uns reels a respeito de como construímos nossa felicidade. Tudo veio a partir da live da diferença entre alegrias e felicidades, né? E agora as inadequações vêm também como uma sequência da live passada, porque as alegrias vêm de fora, já sabemos, são coisas que ocorrem no mundo e ficamos alegres com elas, já
temos vários exemplos, né? E a felicidade, essa temos que construir de dentro para fora. Para construir nossa felicidade, precisamos nos amar. Para nos amar, precisamos realmente nos aceitar e respeitar tal como somos. Só assim nos amamos. Para nos respeitar e aceitar tal como somos, e até a aceitação vem primeiro, e a partir de quando me aceito tal e qual sou, me respeito, me cuido e me amo. Para chegar a esse ponto de aceitar como sou e me respeitar, eu preciso me conhecer, e para me conhecer tenho que me observar e realmente aceitar e admitir cada qualidade e cada inadequação. E vamos fazer esse trabalho, que é um trabalho que nos custa, porque temos que fazê-lo com muita tranquilidade, de preferência depois de uma de nossas sessões de meditação, para que estejamos calmas e tranquilas, para evitar entrar em julgamento. Sem dúvida nenhuma, aciona raiva, aciona vergonha, aciona quando olhamos de frente e falamos: uau, realmente eu resvalo aqui, realmente eu me equivoco com essa minha atitude, realmente eu chateio as pessoas quando ajo dessa maneira, e realmente eu me critico muito, eu realmente reclamo o dia inteiro. Qualquer que sejam as inadequações que me tragam um problema para mim mesma e para os demais, não é agradável enxergar. Então é importante que nos preparemos para fazer um exercício de forma objetiva, queimando o chicotinho. Que, aliás, esse devemos queimar de uma vez por todas e nunca mais nem lembrar dele. Cada vez que escorregarmos com algo e voltarmos a ser inadequadas em alguma situação, o minuto de vergonha, raiva, chateação ocorre para nos avisar, constatar que escorregamos, mas deve ser assim, segundo, máximo um minuto, e aí, me concentro, me componho e já vou em busca de solucionar. Aí, lembrando aqueles passos que, tento consertar naquela forma, admito, peço desculpa. Muito bem. Para evitar que isso ocorra novamente, um muito importante exercício a ser feito é realmente pegar uma folha em branco, dividir no meio com uma linha e objetivamente escrever de um lado as qualidades que tenho e do outro lado as inadequações, para comigo, para com os demais, para com a minha vida. Difícil de olhar? Pode vir a ser, mas é importantíssimo, porque só quando a gente realmente consegue olhar para nossas inadequações e aceitá-las, aí é quando podemos transformá-las. A energia é a mesma, podemos pegar a energia dessa inadequação e transformar em algo construtivo. Se vai demorar mais tempo ou menos tempo, dar mais trabalho ou menos trabalho, não importa. Lembrando do trabalho que possa dar
porque sabemos o quanto custa, cada uma de nós sabe o quanto custa mudar um hábito, mas se olhamos e enxergamos que aquelas inadequações trazem problemas para a minha vida, criam mais atrito, certo? Me prejudicam minhas relações. Caramba, se eu quero ser feliz, eu vou me dar o tempo de construir o aqueduto. Lembra da história? Ou eu passo a minha vida, em todas as minhas idades e dias que estou me sentindo bem ou mal ou doente, indo até o rio e pegando os baldes de água que necessito para tudo que eu preciso no dia a dia, para limpar minha casa, para cozinhar, para fazer minha higiene, ou me dou o trabalho por um tempo de construir o aqueduto que vai trazer água até em frente à minha casa. Se eu pondero, óbvio que eu opto por arregaçar a manga e trabalhar por um tempo, porque depois vai facilitar abrir a porta, né, daquela história daquela comunidade que resolveu se unir, ter o trabalho de construir o aqueduto, porque jorrava água na fonte, no meio, entre as casas, e era fácil abrir a porta, pegar a água que eles necessitavam, em vez de ter que ir até lá embaixo do rio e voltar N vezes durante a vida toda. Então, certo? É uma questão de determinação de ser feliz. Determinação de construir minha felicidade. Determinação de ter melhores relacionamentos na minha vida, mais oportunidades de ter menos atrito e de ter talvez ausência de atrito causada por mim. Não podemos eliminar que não hajam outras situações que causem atrito, outros causem, e eu me vejo no meio tendo que solucionar o assunto. Mas até aí, se não sou eu que provoco, minha vida é mais feliz. Se não sou eu que causo karma negativo, que maravilha! Mais karma positivo na minha vida. É a mesma coisa. Se não sou eu que crio os problemas, minha vida é muito mais feliz. Então, a determinação de olhar de frente para essa lista e ver a relação das minhas qualidades e ver a relação das minhas inadequações. Eu nem chamaria de defeitos, de inadequações. Segundo passo é priorizar. E houve uma época que eu achava e testei, quando fiz esse exercício, logo no começo de meus estudos em casa da Tibet. Ai, tem um cabelinho aqui dentro do olho. Já. Que eu pensei, ok, vou começar pelo mais fácil de transformar, né? Só que enquanto a gente está fazendo... Oi, Marilene, entrando, Sandra, bem-vindas, meditadoras. O tempo que eu vou levar para transformar um hábito, seja ele fácil ou difícil, é hábito. Então, vai me dar determinado trabalho. E eu comecei a enxergar que se eu continuasse com a pior inadequação, eu continuava tendo muito problema, criando mais atrito na família. Meu assunto era com a família, com os filhos do meu marido.
E então eu lembrei de várias pessoas que tentam parar de fumar pensando assim: ok, se eu fumo 2 caixas de cigarro por dia, em vez de eu largar de vez, eu vou começar por diminuir a quantidade de cigarro que eu fumo por dia. E vários amigos, tanto aqui no Brasil quanto no México, tentaram isso e não conseguiram. Os que depois realmente conseguiram foram os que falaram: ok, não compro, é zero, não tem lugar nenhum, não encontro meus amigos fumantes por um X tempo, e depois, quando eles forem fumar, eu peço para, por favor, soltar a fumaça por outro lado. É a determinação de zerar aquela situação ali e agora, atento em cada minuto presente. Então, peguei minha lista e fui para inadequação que me dava mais trabalho, que me criava mais atrito, que me trazia mais problemas nos meus relacionamentos e para mim. Pode ser que essa seja uma das inadequações de vocês, ou talvez a inadequação de vocês é uma autocrítica constante diária que te magoa você mesmo. O importante é, depois que listou as qualidades e as inadequações, vai na pior, na que te causa mais atrito, mais problema, mais tristeza, mais infelicidade, te dá mais trabalho. Porque a verdade é que quando conseguimos transformar essa, parece que as coisas ocorrem como dominó. Conseguindo essa, várias outras se eliminam sozinhas. Automaticamente, como aquele jogo de dominó que você coloca um próximo ao outro e cai o primeiro e vai a fila inteira. Então, o segundo passo é determinar qual é a mais complexa e é nela que vai trabalhar em primeiro lugar. Vamos ver. Com o tempo você vai percebendo que para ser feliz precisa aprender a gostar de você, exato, a cuidar de você e principalmente gostar de quem também gosta de você. Que lindo, do Mário Quintana. Aliás, o Mário Quintana tem colocações maravilhosas, né? Ah, Cristal, bem-vinda, Cristal. Bem-vinda, minha amiga Gilda Junqueira de São Paulo, bem-vinda. Pois é, já essa live vai ficar gravada para você ver desde o começo algumas colocações que já fizemos, né? Que a nossa live de hoje vem da live da semana passada, que era a diferença entre alegria e felicidade. Quando discutimos na live passada e conversamos a respeito dessas diferenças, ficou a pergunta. Bom, as diferenças são de que alegrias vêm de fora para dentro, coisas que ocorrem no mundo e nos deixam alegres, são passageiras, né? E a felicidade, essa é duradoura, independente dos problemas que ocorram na nossa vida, e essa é construída de dentro de nós para fora. Para construir de dentro para fora, precisamos nos amar. Para nos amar, precisamos nos aceitar e respeitar tal como somos. Para nos amar e respeitar tal como somos, precisamos nos conhecer tal como somos. E para nos conhecer, precisamos nos analisar objetivamente, sem julgamento, e aceitar nossas qualidades e nossas inadequações. E então, o primeiro trabalho para nos analisar e enxergar de frente é eliminar o autojulgamento e ser absolutamente determinada a ser felizes
Então, começamos por listar nossas qualidades numa folha de papel dividida ao meio e nossas inadequações do outro lado. Um resumo rapidinho aqui do que já foi falado. O segundo passo é verificar e determinar qual a nossa inadequação que nos traz mais problema, mais dificuldade, mais atrito e deixar vergonha de lado, raiva de lado. Se esses sentimentos vierem, ok, respira fundo e vamos lá. Vou fazer o meu trabalho porque estou determinada a ser feliz. E se essa minha atitude me traz mais atrito, mais problema, mais dificuldade para a minha vida, eu vou trabalhar para eliminá-la. Bom, o terceiro passo é verificar se dentro da relação das nossas qualidades, alguma delas pode nos apoiar a eliminar aquela inadequação em questão. E às vezes, a gente enxerga que se a gente desenvolver determinada qualidade, essa inadequação diminui ou acaba ou nos facilita para eliminá-la, né? Então, por exemplo, um dos exemplos que eu mais gosto de dar é o exemplo da Marilene, que em live junto comigo. Aliás, preciso ver qual das alunas se coloca à disposição de entrar comigo na próxima live. É bem legal para contar como estava quando começou a fazer o curso comigo e como está hoje e há quanto tempo, papeando, conversando aqui. Bom, e um dos mais interessantes, tem vários depoimentos de várias alunas, mas eu vou abrir o depoimento que a Marilene, ela mesma abriu na live para todo mundo. Então, por isso eu sempre repito, porque eu não pedi licença para as minhas outras alunas para colocar os assuntos que elas conseguiram superar com as meditações diárias, né? E a Marilene dizia aqui, colocou para nós na live, que foi em julho, né, Marilene? No final de junho, né, que foi a live, né, Marilene? E que antes ela era muito irritável, impaciente, e quando ocorria alguma coisa que ela discordava, ela começava a gritar. E começava a persistir, insistir em colocar a ideia dela. E depois de 3 meses do curso, fazendo os exercícios de relaxamento, os 15 minutinhos diários, gente. 15 minutos, não é o dia inteiro, não são horas a fio, são 15 minutos que conectamos conosco mesmas, que também ajuda a enxergar nossos sentimentos, nossas sensações, nossas emoções naquele momento, entrando em contato com a gente, vai nos acalmando. E quando podemos olhar no espelho, depois de um exercício desses, estamos mais tranquilas para poder admitir nossas inadequações. Por isso é tão importante exercitar as meditações, porque nos trazem em contato com o nosso interior, conosco mesmo. Então, o exercício de relaxamento, quero ver se hoje dá tempo de fazer um trio de meditações para que vocês sintam. E mesmo, claro que no curso vamos em crescente, são vários exercícios, mas quem ainda não puder fazer o curso, se fizer os exercícios de relaxamento e meditação que eu coloco nas lives, faz diariamente e já vai sentir alguma transformação. Então, depois de 3 meses que a Marilene estava fazendo
meditando diariamente os 15 minutinhos, um dia realmente com a irmã chegam num desacordo. Mas ela está ok. Começa a respirar e fica tranquila, se coloca tranquila naquele momento. Imagino que às vezes a gente tem vontade de arrancar os cabelos e sair gritando, mas nesse momento respire e volta para o seu centro. E de repente a irmã falou: ué, você não está concordando comigo e você não vai começar a gritar? E ela falou: não preciso. Essa inadequação saiu de lado. Não preciso mais. Eu não tenho que concordar com você e eu posso colocar a minha maneira diferente e a minha discordância, se é que essa palavra existe em português, de uma forma diferente, sem aumentar o atrito. Eu posso colocar de forma calma e maravilhoso, porque ela conseguiu administrar a emoção. Se eu solto as rédeas da minha emoção, é pororoca, lembra? Rio Amazonas e Oceano Atlântico e destruindo terrenos e terrenos de quilômetros e quilômetros à volta do rio. E é o que a gente faz. Se alguém grita com a gente, esperneia, xinga, reclama e determina que tem que ser de uma maneira que a gente discorda e a gente vai em frente na mesma intensidade, na mesma força, não vai resolver, é guerra, né? Agora, se a gente consegue se trabalhar e precisa enxergar que cada vez que alguém me fala algo que eu não gosto, eu já grito, berro e imponho. Essa é uma forma inadequada de se relacionar. Em geral, a gente não consegue nada com isso, consegue mais atrito, mais chateação, né? Então, tá lá a Marilene outra vez como exemplo, porque ela colocou essa situação que ela viveu na live, e eu sei que eu posso falar disso porque ela falou na live. Tem várias outras questões de diferentes alunas, com o esposo, com filhos, com vizinhos, com elas mesmas. E o dia que elas colocarem nas lives, eu começo a usar também esses exemplos aqui para vocês verem que é uma infinidade de situações. O que importa é pescar a nossa inadequação. E então, ok, trabalhar. Da próxima vez que eu sentir essa vontade de explodir como um vulcão de raiva, começo a produzir amor nesse vulcão, sabe? E respiro, acalmo. Então, listar as nossas qualidades e defeitos no papel e olhar para ele, e ainda que do lado direito que estão as inadequações, eu faço mas esse vai durar 1 segundo e ok, é isso que eu faço, é isso que eu faço. E então, vamos deixar de fazer? E vou me trabalhar para deixar de fazer. E hoje vamos meditar com um dos exercícios para trabalhar a mente, lembrando que o que a gente pensa fixa na mente, o que a gente fala fixa na nossa mente. Então precisamos mudar o discurso. Se o discurso é caramba, toda vez eu explodo, eu acabo xingando, falando, para. Tem vontade de falar isso? Cala. E reflete. Próxima vez eu vou trancar a minha boca e respirar e me acalmar e deixar que o outro exploda. E depois de respirar 3, 7, 10, 15 vezes
com calma, o quanto for necessário. Eu vou colocar de forma calma a minha ideia, a minha proposta. Vou explicar o que eu não gosto da atitude do outro com calma. Vou explicar por que discordo com calma. E se o outro não estiver pronto para escutar, naquele momento eu não vou colocar. Eu só vou dizer, ok, quando você estiver tranquilo, eu vou te colocar a minha ideia. E eu vou te colocar por que discordo. Blá, 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 blá. Só cala, pede licença e sai, mas elimina o atrito. Esse é um exemplo. Tem N situações, né? E cada um sabe aonde o calinho dói, aonde está a pedra do sapato. E então, a segunda questão é verificar qual é a inadequação que mais te traz problema e ver como trabalhá-la ou já se determinar a trabalhá-la para eliminá-la. Verificar se tem alguma das tuas qualidades que, se você desenvolver, aquela inadequação minimiza ou desaparece. E a quarta questão, o quarto exercício é mudar a fala, mudar o diálogo com relação àquele problema. Acreditar que você pode transformar. E, na verdade, podemos transformar tudo que decidirmos na nossa vida. E podemos conquistar tudo o que queremos na nossa vida. Somos todas água. Todos água. 80% do nosso corpo é água. E água ninguém para. Ninguém, nada para a água. Pode até contê-la por um certo tempo e dar mais trabalho. Mas não tem plástico, não tem metal, rocha, não tem o que contenha a água pelo resto da vida. Não tem. Ela encontra uma maneira, um outro caminho. Pode ser um container de aço inoxidável, mas esse container tem junções. Pode ficar por anos lá dentro. Em algum momento, pela junção, ela começa a vazar. Pode ser vidro. Esse vidro não vai estar hermético. Se ele tem uma tampa de alguma coisa, com o tempo ela vai evaporando. Com os anos ela acaba evaporando, ela sai de dentro do pote de vidro. Então, a água sempre encontra caminho. Demora mais, demora menos. Se tem a montanha na frente, ela dá a volta. Se tem rocha embaixo, montanha na frente, ela escava. Pode durar milênios, mas ela escava. Quantas grutas construídas por riachinhos de água. Helena, bem-vinda! A live está gravada, estamos aqui desde as 8, então vale a pena você ver desde o começo depois. Então, nesse momento, vamos começar o nosso exercício de meditação, tá? Para justamente ver como fazemos durante a meditação a etapa da mudança de diálogo, mudar a frase, a palavra, as colocações que fazemos com relação a determinada inadequação que decidimos trabalhar.
Que bom, Elaine, estamos juntas. A Regina, ok. Ah, muito bem, é convidada sua. Perfeito, bem-vindas. Então vamos lá. Lembrando que tudo podemos transformar desde que acreditemos que podemos transformar e com determinação e paciência. Vamos ver. Vou eu com meu óculos, porque esse nome não estou conseguindo ler. Bem-vinda, Tereza. LCMM. Bem-vinda. Então, a determinação e muita paciência, sem olhar de lado, sem comparar nosso desenvolvimento com o desenvolvimento dos demais. Cada pessoa vai no seu passo e o mais importante é se colocar no caminho e começar a caminhar. Se a gente olha para a estrada e fala, ai, é longa, não sei não, e fica por aqui reclamando, e eu preciso começar a trabalhar isso, e na próxima segunda eu vou, ou no mês que vem, ou depois, desculpas, não adianta, porque as desculpas fazem a gente ficar congelada no mesmo lugar e nada muda, a gente tem que entrar em movimento. O movimento faz com que a gente transforme. A repetição faz com que a gente aprenda e se torne cada dia mais fácil. Talvez no início você só consiga fazer um dos exercícios de meditação por 5 minutos. Não importa. Repete até começar a aumentar seu tempo, a mudar do primeiro exercício ao seguinte. Os exercícios de meditação são de atenção e foco, porque precisamos treinar nossa atenção, precisamos ampliar nosso tempo de foco e atenção, e depois temos exercícios reflexivos e treinamos os de foco e atenção primeiro, para poder refletir com atenção naquilo que precisamos refletir. Então vamos lá, postura de meditação. Quem tem flexibilidade e almofada de meditação em casa, à vontade. Eu nunca consegui a posição de lótus, comecei a meditar aos 40 anos, não fazia yoga antes, nunca consegui e não consigo meditar naquela posição de pernas cruzadas. Fiz muito esporte, montar a cavalo, windsurf, com alguns acidentes e velejar. E tenho uma das junções aqui do meu quadril com um problema que a minha perna não abaixa. E se eu começo a meditar assim, é altamente desconfortável, porque a minha perna começa a dormir, a musculatura, eu me mexo, então eu medito sentada. E como os mestres budistas mais atuais, desde o Dalai Lama e até Mingyur Rinpoche, que é um dos mestres mais jovens, mais atuais e mais seguidos hoje em dia, porque enxergam todo esse processo de meditação muito acoplado à vida diária para facilitar nosso dia a dia, trazer mais amor, mais paciência, mais persistência, determinação, tolerância, para nos transformar, para ter mais felicidade mesmo entre as pessoas, nas relações mais fluídas e tudo. Todos eles hoje dizem que a melhor posição para meditar é aquela na qual você se sente absolutamente confortável durante todo o processo de meditação.
Aqui entrou agora, bem-vindos. Reno Dark, bem-vindo. Relembrando que essa live começou às 8, mas em seguida vai terminar 9 e pouquinho. Eu solto a gravação, então vale a pena ver desde o início para que vocês entendam todo o processo e todas as dicas que demos de como trabalhar as inadequações, né? Então vamos lá. Postura de meditação pode ser sentado no seu sofá, na cadeira, aonde você estiver. Pés bem plantados no chão, mão esquerda em concha, mão direita em concha sobre ela, com os polegares tocando ou com o indicador, o anular, não o indicador, né? O polegar e o anular tocando sobre os joelhos. Eu coloco essa postura que é a mais usada no budismo tibetano. Ver aqui, Regina, prima linda, que bom que entrou, legal, Regina, tá? Indicou para a prima e a prima veio provar, perfeito. Mas quem entrou no meio, eu sugiro que depois veja a gravação desde o início. Então, vamos lá, de novo, sentadas na sua cadeira, poltrona, sofá, ou se você consegue fazer a posição de lótus no seu tapete de meditação ou na sua almofada de meditação. E eu aqui no meu sofá, coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para baixo, os olhos ligeiramente entreabertos, olhando um ponto fixo no chão, na sua frente ou na mesa à sua frente, se você estiver numa mesa ou no escritório. Então, eu coloco essa posição de mãos aqui no meu regaço, sobre a virilha. E vamos acalmando, simplesmente acalmando nossa respiração. Prestando atenção no nosso corpo. E vamos relaxar toda a musculatura do nosso corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Uma meditação de atenção a cada parte do nosso corpo. Um treino de atenção. Relaxando a musculatura do topo da nossa cabeça, a musculatura da nossa nuca, soltando e relaxando, soltando e relaxando a musculatura do nosso rosto, do nosso pescoço, soltando e relaxando a musculatura dos nossos ombros, dos nossos braços, soltando e relaxando a musculatura dos nossos cotovelos, dos antebraços, soltando e relaxando a musculatura dos nossos punhos, das mãos, dos dedos das mãos, soltando e relaxando a musculatura das costas, da nossa cintura, das nossas nádegas,
soltando e relaxando a musculatura do nosso peito, do nosso ventre, da nossa virilha, soltando e relaxando a musculatura das nossas coxas, a musculatura dos joelhos, soltando e relaxando a musculatura das pernas, dos tornozelos, dos calcanhares, soltando e relaxando a musculatura dos nossos pés, dos dedos dos pés, sentindo a musculatura do nosso corpo soltando com a força da gravidade do topo da cabeça até os dedos dos pés. E agora vamos colocar as nossas mãos sobre o nosso umbigo e perceber a movimentação do nosso abdômen enquanto respiramos. Abdômen infla quando inspiramos. Abdômen murcha quando expiramos. Abdômen infla quando inspiramos. Abdômen murcha quando expiramos. E continue no seu ritmo de respiração, prestando atenção no movimento do seu abdômen. Pode baixar as mãos na posição que mais você goste de estar, com o polegar e anular sobre as coxas dos braços, ou mão esquerda em concha, mão direita em concha sobre ela, polegares tocando e aqui no seu regaço. E agora vamos refletir sobre a inadequação nossa que mais nos dá trabalho, que mais nos cria problemas. Aquela que eu gostaria de não ter. Aquela que eu vou decidir eliminar. Reflete.
qual delas te causa mais complicação no seu relacionamento com você mesmo, com você mesma ou com as demais pessoas. E agora se determina a eliminá-la. Agora se determina a, justamente antes de você reagir ou dela começar a ocorrer, calar se for algo que você fala, parar no lugar se for algo que você faz. Cada um sabe o que é e cada um de nós sabe exatamente o que tem que fazer num segundo antes para deixar de acontecer. Então se determine a parar justamente antes de ocorrer. Parar e respirar. Calar e respirar. Volta para o seu centro e recorda que você se determinou a eliminá-la, sem importar quem esteja na tua frente, sem importar quem esteja falando o quê, sem importar que a pessoa esteja em calma ou exaltada. Você para, você cala, pensa com você mesmo, eu calo, porque sou capaz. Eu calo, eu paro, porque sou capaz, me amo e farei diferente. E nesse momento, pensa e repete no pensamento a frase positiva que você sabe qual é, adequada para transformar essa inadequação. A frase positiva adequada para eliminá-la. Um exemplo: se cada vez que alguém fala algo que você não gosta de escutar e antes explodia e gritava, você vai parar, calar, respirar e pensar: falarei com calma e tranquilidade a minha opinião, colocarei com calma e tranquilidade
o que eu quero colocar e falar será com calma e tranquilidade. Pode até ter que ser com firmeza, mas não precisa ser com dureza, nem com explosão. Muda o discurso. Avalia a frase positiva, adequada, para falar sobre essa transformação que você vai conquistar. E agora eu inspiro pensando que estou inspirando capacidade e expirando tranquilidade. Inspiro possibilidade. Expiro tranquilidade. Inspiro certeza. Expiro tranquilidade. Movendo as pernas, piscando os olhos, podemos estirar nossos braços e voltar para o aqui e agora da sala. Mais 2 pessoas entraram quando estávamos no meio da meditação. Vamos ver. José Rodrigues e Marli Jerônimo. Eu espero que vocês, em seguida a essa live, assistam, ou melhor, em seguida ao finalizar a live, porque já estamos por finalizá-la, que vocês se animem a ver o vídeo desde o começo. Nós começamos a live às 8 da noite e realmente eu dei uma sequência de 4 exercícios que podemos fazer para eliminar nossas inadequações, um passo a passo de como podemos fazer. E para não finalizar tão rápido, vai ser interessante que vocês possam assistir a gravação para entender o trabalho que fizemos durante essa live e pegar a meditação do começo ao final. E termino com um exercício que eu acho importantíssimo fazer todas as manhãs quando despertamos, 7, 10 vezes em frente ao espelho e todas as noites antes de deitar. Gratidão, amei, Regina. Gratidão por tudo, Marilena. Que bom. A Sônia Rocha Lima, muito bom. A aluna da Bruna de Feng Shui, bem-vinda. Isso, vamos ver aí, estamos conversando sobre outro dia que eu possa fazer uma outra conferência lá para as alunas de Feng Shui da Bruna. Pois é, uma coisa muito importante para a gente fazer ou aplicar o Feng Shui na nossa casa é a limpeza mental.
né? As limpezas do ambiente, mas antes de fazer a limpeza do ambiente, a limpeza mental. E esse trabalho de inadequações é um trabalho de limpeza mental, né? Porque às vezes a gente cria hábitos por ideias inadequadas que coloca na nossa cabeça. E isso só nos cria e nos traz mais problema e atrai mais energia negativa. E fazendo essa transformação, eliminando as inadequações, estamos fazendo essa limpeza mental, porque estamos tirando pensamentos inadequados, negativos e atitudes inadequadas e negativas e trazendo para pensamentos positivos e atitudes positivas nossas. Lembrando que somos energia. Temos eletricidade energética por todo o nosso corpo, nosso cérebro funciona com eletricidade, energia, captamos a energia elétrica da Terra, que vem do Sol, que penetra na Terra e dela vem para nós. Trocamos energia entre todas as pessoas e entre tudo o que tem energia. Né? Inclusive os materiais dos quais estão feitos as nossas casas, o celular, energias naturais e outras não tão naturais, né? Então, lembrando que tudo é energia e que a energia não desaparece e sim se transforma, podemos transformar as energias negativas das inadequações em energias positivas do que seja construtivo na nossa vida. Eu espero que vocês tenham gostado, mas eu fui ler aqui e quase esqueço do último exercício que eu ia dar para vocês. É um exercício que podemos fazer em frente ao espelho. Esse não é um exercício budista, mas como os próprios mestres falam que você não precisa ser budista para ser um Buda, um iluminado, o iluminado é um que vê e aceita a tudo e a todos tais como são, se vê a si mesmo tal como é, vê a todos os demais e a todos os fenômenos exatamente como são. Então, todos podemos vir a ser Budas, iluminados, certo? Passar a ver as coisas tais como são e aceitá-las tais como são, porque só quando aceitamos mesmo o inadequado, podemos transformar para melhor. Esse é um exercício que uma astróloga me ensinou numa época em que eu estava na faculdade, num transe bem desagradável da minha vida, antes até de entrar em contato com a filosofia budista tibetana, muito antes de começar a meditar. Mas como todo o exercício bom e positivo vale a pena, eu ensino também para as minhas alunas, porque é um maravilhoso exercício que vai em favor de tudo o que a filosofia budista tibetana prega. E é de frente ao espelho, tapar seu olho direito e olhar dentro do seu olho esquerdo e eu me amo, eu me basto, eu posso, eu quero, eu consigo. Eu me amo, eu me basto, eu posso, eu quero, eu consigo. E falar com essa determinação 7, 8, 10 vezes à noite em frente ao espelho depois que escovou o dente, antes de dormir, e dormir com toda essa boa energia voltada para nós mesmas, dormir com isso circulando, esse pensamento circulando na nossa mente.
E ao despertar, a mesma coisa, lavei o rosto, escovou o dente, faz. Em frente ao espelho e leva seu dia com esse maravilhoso pensamento de amor próprio, de capacidade, de possibilidade de superar nossas inadequações, de superar dificuldades, né? Sabendo que no fundo, se a gente para e entra em contato com a nossa essência, encontra a forma de solucionar. E se não consegue encontrar a forma de solucionar, entrando em contato com a nossa essência, cruzamos, encontramos e percebemos os anjos que aparecem na nossa vida, as energias, os Budas, as pessoas maravilhosas que cruzam o nosso caminho e podem nos apoiar. Então, viver com essa certeza, dia e noite, se querendo, se amando tal como somos, com nossas qualidades que vamos desenvolver, enxergando de frente nossas inadequações e transformando-as, eliminando-as. Maravilha! Assim é como construímos nossa felicidade e podemos viver uma vida feliz, conectando diariamente com o nosso interior. Com esses 3 exercícios que já dei para vocês hoje de meditação, de atenção e meditação reflexiva, repete, persiste, porque a repetição é a alma do aprendizado, já vai haver transformação. Gente, bem-vindos todos, muito obrigado. Espero que os que chegaram mais tarde assistam o vídeo todo, que em uns 5 minutinhos já fica gravado aí no Instagram. E uma maravilhosa noite para vocês. Tudo maravilhoso. Tá, joia? Que bom que vocês gostaram. Espero que realmente cada um possa aproveitar, cada um possa aproveitar algo de tudo que eu falei e busquei passar para vocês dos aprendizados que tive com meus mestres, para transformar para melhor a vida de vocês, para que cada uma construa e realmente mantenha e fortifique sua própria felicidade. Boa noite, gente!